Você já imaginou acordar um dia e perceber que sua mão está se movendo sozinha, como se tivesse vontade própria? Ou começar a falar com um sotaque estrangeiro do nada, sem nunca ter saído do seu país? Pois é, o corpo humano pode ser surpreendente e, às vezes, assustador. No vídeo de hoje, vamos explorar 6 doenças raríssimas, bizarras e incrivelmente curiosas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Mas calma! Nem tudo é assustador, algumas são até engraçadas. Fica até o final e me conta qual delas você achou mais inacreditável. Antes de começarmos, você sabe o que é, de fato, uma doença? Uma doença é qualquer alteração no funcionamento normal do corpo ou da mente. Ela pode ser causada por vírus, bactérias, genética, lesões ou até fatores psicológicos. Algumas doenças são comuns, como uma gripe. Outras, extremamente raras e tão bizarras que parecem mentira. E é justamente dessas que vamos falar hoje. Vamos iniciar falando sobre a Alien Hand Syndrome ou Síndrome da Mão Alheia. Imagine estar sentado tranquilamente e, do nada, sua mão começa a agir sozinha. Ela pega objetos sem sua permissão, empurra coisas da mesa ou até tenta te bater. Parece cena de filme de terror, mas isso realmente existe, e tem nome: Síndrome da Mão Alheia ou Alien Hand Syndrome. Essa condição raríssima é um distúrbio neurológico que faz com que uma das mãos atue de forma involuntária, como se tivesse vida própria. A pessoa vê a mão se movendo, mas não consegue controlá-la, nem impedir seus movimentos. Em muitos casos, essa mão rebelde parece ter vontade própria e chega até a agir em oposição à outra mão. Um exemplo clássico é quando a pessoa tenta abotoar a camisa com uma mão, e a outra começa a desabotoar. A síndrome normalmente surge após cirurgias no cérebro, especialmente aquelas que separam os dois hemisférios, procedimento comum no tratamento de epilepsia grave. Mas ela também pode ser causada por AVC, derrame, traumas cranianos ou tumores que atingem áreas específicas do cérebro, como o corpo caloso, o lobo frontal ou o lobo parietal. E o mais curioso, a pessoa sabe que aquela mão é dela, mas sente como se ela tivesse uma mente própria. Em alguns relatos, pacientes chegaram a conversar com a própria mão, como se fosse uma entidade separada. Infelizmente, não há cura definitiva para a síndrome da mão alheia, mas alguns pacientes conseguem amenizar os sintomas com terapia ocupacional, medicação e exercícios de reabilitação neurológica. Mesmo sendo assustadora, essa síndrome nos mostra como o cérebro humano ainda é um enorme mistério, capaz de nos surpreender de formas que parecem impossíveis. Agora imagine isso: você acorda um dia e tem certeza absoluta de que está morto. Você sente que seu corpo já não funciona, acredita que seus órgãos desapareceram, que não tem mais sangue nas veias, ou até mesmo que está apodrecendo por dentro. Parece coisa de filme de terror, mas é real. Essa condição rara é conhecida como Síndrome de Cotard, também chamada de Síndrome do Cadáver Vivo, a segunda doença que iremos abordar hoje. Descoberta no século XIX pelo neurologista francês Jules Cotard, essa síndrome é um distúrbio mental gravíssimo em que o paciente desenvolve um delírio de negação da própria existência. Em outras palavras, a pessoa acredita que está morta, ou que partes do seu corpo simplesmente deixaram de existir. Os sintomas podem variar. Em casos mais leves, o paciente sente que está vazio por dentro, como se sua alma tivesse ido embora. Em casos extremos, a pessoa se recusa a comer, a dormir, a tomar banho, e pode até pedir para ser enterrada, porque realmente acredita estar morta. A síndrome de Cotard geralmente está associada a transtornos psiquiátricos, como depressão profunda, esquizofrenia, transtorno bipolar ou a lesões cerebrais, principalmente no lobo parietal ou no córtex pré-frontal, que são áreas envolvidas com a percepção do eu e da realidade. Outro fator importante é o isolamento social. Muitas vezes, os primeiros sinais aparecem quando a pessoa já está com depressão grave e se afastou totalmente do convívio com outras pessoas. O tratamento é difícil, mas possível. Ele envolve o uso de medicamentos antipsicóticos e antidepressivos e, em alguns casos extremos, pode incluir eletroconvulsoterapia, sim, o famoso choque cerebral, mas feito de forma moderna e controlada. Embora rara, a síndrome de Cotard é um lembrete poderoso de como o cérebro humano pode falhar em reconhecer até o mais básico: a nossa própria existência. Assustador, né? E mais comum do que você imagina. Já houve relatos da síndrome até em adolescentes com depressão severa, e também em idosos com doenças neurodegenerativas. E já que estamos falando de doenças raras que parecem mentira, essa aqui vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Você já imaginou sofrer um acidente, bater a cabeça ou até passar por um AVC, e quando acorda, está falando com um sotaque completamente diferente, como se tivesse nascido em outro país? Isso é real e se chama Síndrome do Sotaque Estrangeiro, ou, em inglês, Foreign Accent Syndrome.
Essa condição é extremamente rara e foi registrada em menos de 100 pessoas no mundo todo. A pessoa continua falando o mesmo idioma, mas com um ritmo, entonação e pronúncia que fazem parecer que ela adquiriu um sotaque estrangeiro do nada. Um exemplo famoso aconteceu com uma mulher britânica que sofreu uma enxaqueca severa e passou a falar com um forte sotaque chinês, mesmo nunca tendo estudado ou convivido com o idioma. Mas calma, ela não está fingindo. A alteração é real e involuntária. Isso acontece quando há uma lesão em áreas específicas do cérebro responsáveis pela linguagem, como a área de Broca, que controla a articulação da fala. Com esse tipo de lesão, a forma de falar muda de maneira tão sutil, no ritmo, no acento tônico, na entonação, que o cérebro de quem ouve interpreta aquilo como um sotaque estrangeiro. O mais curioso é que o sotaque muitas vezes não corresponde a nenhum idioma real, ele apenas se parece com outro idioma. O cérebro da pessoa reprograma a fala de uma forma que soa estrangeira, mas sem lógica ou origem específica. Apesar de parecer apenas uma mudança na voz, essa síndrome pode afetar profundamente a autoestima e a vida social do paciente. Afinal, imagine acordar falando diferente e ninguém acreditar que você não está brincando. Em muitos casos, a síndrome do sotaque estrangeiro é temporária, mas em outros, os sintomas podem durar anos ou até o resto da vida. O tratamento envolve fonoaudiologia, reabilitação neurológica e, em alguns casos, acompanhamento psicológico, já que o impacto emocional é enorme. Bizarro, né? E mais uma prova de como o cérebro humano ainda guarda segredos que nem a ciência consegue explicar totalmente. Agora segura essa. Você já ouviu falar em uma doença em que o corpo começa a se transformar, aos poucos, em pedra? Não é metáfora. Existe uma condição raríssima chamada fibrodisplasia ossificante progressiva, ou FOP, que literalmente transforma músculos, tendões e ligamentos em osso sólido. É como se, ao longo dos anos, o corpo fosse criando um esqueleto extra, por cima do que já existe. A pessoa vai perdendo os movimentos, ficando cada vez mais rígida, até que tarefas simples, como se sentar, levantar ou virar o pescoço, se tornam impossíveis. Essa doença é causada por uma mutação genética extremamente rara. Ela faz com que o corpo interprete inflamações, traumas ou até pequenas pancadas como sinais para formar osso, em vez de tecido cicatricial. E sabe o que é mais assustador? Cirurgias para corrigir o problema só pioram a situação, porque o corpo entende a cirurgia como um trauma e forma ainda mais osso no local. A progressão costuma começar ainda na infância, com nódulos firmes aparecendo nos ombros, pescoço e costas. Aos poucos, o osso extra vai se espalhando, travando as articulações e tornando o corpo cada vez mais imóvel. Por isso, a FOP é também chamada, popularmente, de Síndrome da Pessoa de Pedra. Estima-se que apenas 1 a cada 2 milhões de pessoas no mundo tenha essa condição. No Brasil, há poucos casos confirmados. Infelizmente, não existe cura para a fibrodisplasia ossificante progressiva. O tratamento é focado em evitar traumas, controlar a dor e preservar ao máximo a mobilidade. Há pesquisas em andamento com medicamentos que tentam bloquear a formação anormal de osso, mas ainda em fase experimental. É uma das doenças mais limitantes e cruéis que existem, e também uma das mais intrigantes para a ciência. E agora, vamos falar de uma das síndromes mais impressionantes e visualmente marcantes já registradas na história da medicina, a Síndrome de Proteus. Essa condição genética extremamente rara faz com que a pessoa tenha um crescimento anormal e assimétrico de várias partes do corpo, como ossos, pele, tecidos e até órgãos internos. O nome vem do deus grego Proteu, que podia mudar de forma, e faz sentido. O corpo da pessoa vai mudando ao longo da vida de forma imprevisível e desproporcional. Uma parte do rosto pode crescer exageradamente, enquanto a outra permanece normal. Um dos braços pode engrossar ou deformar, os pés podem aumentar de tamanho, e tumores de gordura ou tecido conectivo aparecem em várias regiões. Mas o caso mais famoso dessa doença foi o do britânico Joseph Merrick, conhecido no século XIX como o Homem-Elefante. Na época, ele foi exibido em circos como atração de aberração, por conta das deformações extremas no rosto e no corpo. Só muitos anos depois foi levantada a suspeita de que ele sofria da Síndrome de Proteus. Essa doença é causada por uma mutação genética no gene AKT1, que não está presente em todas as células, apenas em algumas. Por isso, o crescimento ocorre de forma desigual e aleatória. Ela não é herdada dos pais. A mutação acontece ainda nas primeiras fases do desenvolvimento do embrião. Os primeiros sinais aparecem logo nos primeiros anos de vida e vão se intensificando com o tempo. Como consequência, a pessoa pode sofrer com problemas respiratórios, ortoédicos, neurológicos e enfrentar fortes dores crônicas. Além disso,
O impacto psicológico e social é enorme. Muitas pessoas com essa condição enfrentam preconceito, isolamento e dificuldades emocionais ao longo da vida. Não existe cura para a síndrome de Proteus, mas há tratamentos para aliviar os sintomas, cirurgias para melhorar a mobilidade ou aparência, e um acompanhamento médico multidisciplinar é fundamental. O caso do homem-elefante ajudou a chamar a atenção do mundo para essas condições raras, e lembrar que, por trás das doenças mais incomuns, existem pessoas reais, com histórias, medos e sentimentos. Já pensou começar a sentir um cansaço tão extremo que você simplesmente não consegue mais ficar acordado? Não é só sono comum. É um sono profundo, incontrolável, que vai tomando conta do corpo, até que a pessoa adormece e nunca mais acorda. Isso acontece com quem é infectado pela doença do sono africana, conhecida cientificamente como tripanossomíase africana. Essa doença é causada por um parasita chamado Trypanosoma brucei, que é transmitido pela picada da famosa mosca tsetse, encontrada em algumas regiões da África subsaariana. No começo, os sintomas são parecidos com os de uma gripe comum: febre, dores no corpo, calafrios. Mas com o tempo, o parasita atinge o sistema nervoso central, e é aí que o sono incontrolável começa. A pessoa passa a dormir várias horas por dia, perde o controle da fala, tem alterações de comportamento e entra em um estado de confusão mental profunda, até cair em coma. Por isso o nome doença do sono não é exagero, é uma das principais características da fase mais grave da infecção. Sem tratamento, a doença pode levar à morte. E mesmo com diagnóstico, o tratamento é complicado e envolve medicamentos fortes que combatem o parasita, alguns com efeitos colaterais intensos. Felizmente, campanhas de combate à mosca tsetse e de diagnóstico precoce ajudaram a reduzir bastante os casos nos últimos anos. Mas ainda existem áreas remotas onde o acesso à saúde é difícil, e a doença continua sendo uma ameaça real. O que mais impressiona nessa condição é como um simples inseto pode carregar um parasita capaz de desativar, aos poucos, o cérebro humano, levando ao sono eterno. É mais um lembrete de que, em algumas partes do mundo, doenças tropicais continuam sendo uma batalha diária entre vida e morte. O corpo humano é cheio de mistérios e complexidades. Essas doenças nos mostram como ainda sabemos pouco sobre nossa mente e organismo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo qual dessas doenças mais te surpreendeu, ou qual você nunca tinha ouvido falar. E se quiser a parte 2 com mais doenças bizarras, comenta "quero mais". Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de curiosidades do corpo humano, saúde e coisas bizarras do mundo. Até a próxima!